Boa noite a todas e a todos. Turma do Brasil 2, quinto período de História. É um prazer estar mais uma vez com vocês. E agora a gente vai dar continuidade à nossa discussão anterior. Tínhamos entrado no segundo reinado e vimos aquilo que colocamos como primeira parte, né? Dividimos em duas partes essa videoaula, em duas videoaulas, e vimos que o período do segundo reinado ele se subdivide, né? Nós subdividimos ele em três fases, né? Então, vimos a primeira fase, que foi a fase da pacificação interna, do equilíbrio político através de mecanismos como o parlamentarismo às avessas, né? Nós estamos falando da história política de Dom Pedro II, a partir do golpe da maioridade em 1840. O segundo reinado vai até 1889, com a proclamação da República e a inauguração dos Estados Unidos, né, do Brasil, a República dos Estados Unidos do Brasil. Esse foi o primeiro nome da nossa República, e que vai estar na primeira Constituição Republicana, né, e segunda da nossa história, que a primeira foi a monárquica de 24 e a de 91 será a republicana, a primeira. E esse período, então, de 49 anos, didaticamente, nós fizemos essa divisão em duas videoaulas, primeira parte e segunda parte, mas em termos gerais, em características gerais, foi colocado para vocês, então, três fases, né, gerais de características. Uma, que é essa, onde tem essa, internamente, nós vamos ter essa pacificação, né, essa pacificação interna, né, das revoltas que vinham da regência, a utilização do imperador, da imagem do imperador, né, embora menino ainda de 15 anos, mas como símbolo dessa unidade nacional. Então, vimos as características, enfim, econômicas, sociais, culturais do período, como o romantismo, né, o início da construção da identidade brasileira, da brasilidade, a partir de instrumentos como o Instituto Histórico Geográfico, a Academia de Belas Artes, enfim. Mas essa discussão nossa, ela era um desmembramento dessas três fases gerais desse período, que seria esse primeiro momento de conter, né, e de pacificar e politicamente, não é, e se construir essa identidade, iniciar esse trabalho. E um segundo momento, não é, já vai ser o momento conhecido como do apogeu. Quer dizer, se o primeiro momento vai de 40 a 50, o segundo vai, em termos gerais, de 50 a 70. Então, são 2 décadas, onde a gente já tem a mudança do eixo econômico e social do Nordeste para o Sudeste, né? Com o café saindo do Rio para São Paulo, né? Enfim. E vamos ter um período que, embora internamente nós vamos ter uma calmaria, né, em função das pacificações, externamente vai ser o período das guerras, do envolvimento, das questões internacionais, diplomáticas e militares, questões com a Inglaterra, né, questão Christie, intervenções brasileiras na região latina, Uruguai e Argentina, culminando numa guerra com o Paraguai, né?
E, enfim, então esse é um período que, ao mesmo tempo, ele é de apogeu econômico e da política interna, e externamente é um período instável. Então, internamente estável e externamente instável, né? Para, em seguida, em decorrência até mesmo das transformações que nós já nos referimos a elas no encontro anterior, as transformações da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, da consolidação capitalista, dos investimentos ingleses, da expansão do capital inglês pelo mundo, não é? Nós teremos um período, uma fase conhecida como uma fase de transformações, né? De mudanças no mundo e no Brasil. Então, nós vamos ter surto industrial, não industrialização ainda, como já discutimos, mas surto industrial, imigração, né? Principalmente dos refugiados da unificação italiana e alemã, né? Nós vamos ter poloneses, vamos ter de várias nações. Então, nós vamos ter um processo de urbanização, de aumento e criação de grupos novos, grupos sociais que eram insignificantes e que vão ter peso, como as camadas médias urbanas, os trabalhadores dos serviços, setor de serviços, né, que vai aumentar, os barões do café, né, as questões do abolicionismo, né, a abolição da escravidão no Brasil, da escravatura, todo o processo, toda a legislação, né, com muita turbulência, é isso. Então, e dialogando sempre com esses eventos, como a Guerra do Paraguai, enfim, a questão diplomática, a convivência do Brasil com os Estados Unidos em plena doutrina Monroe, que era a doutrina da América para os americanos, né? Decorrente dela, os Estados Unidos vai demarcar o seu território nas Américas e em relação à Europa, e a partir daí vai anexar não só o Oeste, mas regiões, né, do México, enfim. É uma história interessante essa do Destino Manifesto, né, dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai, então, a partir dessa discussão nossa dessa segunda parte do segundo reinado, retomar, né, a partir desse segundo momento, porque se a gente já discutiu no encontro anterior como foi essa saída política do parlamentarismo invertido no Brasil, do uso do poder moderador, e etc., e as outras dimensões da nossa história, agora a gente vai tentar abordar um pouco como é que foi esse ambiente internacional, né? Tanto aqui na América do Sul, nessa região que hoje nós temos, né, integrada de alguma forma pelo Mercosul, né? E as guerras, né, a questão, enfim, que vão decorrer desse momento. Então, vamos discutir um pouco isso agora, para finalizar com as transformações que culminarão com a passagem da monarquia para a República Brasileira, e, como nós já dissemos, vai receber o seu nome de Estados Unidos do Brasil, né? Então, a política internacional brasileira, então, vai ser marcada pela instabilidade, né? E questões diplomáticas e guerras. Com a Inglaterra, ficou conhecida um problema, uma questão internacional que vai gerar um rompimento das relações brasileiras com a Inglaterra, vai ser a questão Christie, que é o nome do embaixador inglês na época, no Rio de Janeiro. Essa questão Christie, ela vai
está no início dos anos 60, de 1861 e 2, né, decorrente já de atritos que o Brasil vai estar tendo com a Inglaterra em relação à abolição, às pressões pela abolição da escravidão no Brasil, tá? E que episódios isolados vão gerar uma tensão muito forte. Então, nós vamos discutir um pouco isso, vamos discutir essa relação dessa influência americana e vamos ver aquilo que, de alguma forma, foi uma espécie de ingerência brasileira na região platina. Lembrando que o Brasil já tinha possuído, né, como uma província sua, o que é hoje o Uruguai. O Brasil, quando da vinda da família real, invadiu a colônia espanhola da Banda Oriental do Prata, que é o Rio da Prata, né, onde hoje é o Uruguai, e anexou, dando o nome de província Cisplatina. Quando da independência brasileira, inicia lá um movimento de independência em relação ao Brasil, e o que vai ter sucesso em 1828, dando origem ao Uruguai. E a independência do Uruguai, como de todas as outras colônias espanholas, vai caminhar para a República, né? Vão se tornar repúblicas. O Brasil vai ser a única monarquia no continente, né? Então, nós vamos ter essa ingerência no Prata que vai culminar com as guerras, né? Contra o Uruguai, 2 vezes, né? Contra a Argentina, e depois a aliança com esses mesmos 2 países contra o Paraguai, né? E apoiados pela Inglaterra, a Tríplice Aliança. Mas vamos por etapa, vamos com calma, né? Vamos ver, então, essa questão crítica que a gente está iniciando aqui. A gente sabe que havia uma tensão em relação à Inglaterra. Que tensão era essa? Essa tensão em relação à Inglaterra é porque a Inglaterra industrializada precisa de mercados consumidores para sua produção em massa industrial, que iniciou com a indústria têxtil. Sabemos que os escravos não recebem salários e não são mercado consumidor. Então, a política inglesa é de criar mercados consumidores. Não interessava à Inglaterra a escravidão, né? E nós já estamos pós Revolução Francesa, queda do antigo regime, enfim, é o liberalismo econômico e político, né, que está em voga, e o fim de monopólio, fim de colônia, de escravidão, né, livre iniciativa, é o capitalismo se consolidando, né? Então, estava anacrônica essa relação de trabalho, essas relações sociais de trabalho, essa formação social brasileira escravista. Isso é coisa mercantilista antes do capitalismo, né? Mas acontece que, com a independência, a elite política e econômica brasileira vai assumir o tráfico negreiro como um grande negócio, e nós vamos ver que, mesmo durante a economia cafeeira, nós vamos perceber a importância dessa atividade econômica, porque se um navio negreiro ele dava lucro equivalente a 8 fazendas de café, a gente tinha uma ideia do que representava isso, né? Mas o que vai acontecer? A Inglaterra, para apoiar a independência brasileira, ela exige que até 1831 seja abolida a escravidão no Brasil. E o Brasil assina esse contrato, que inclusive está na cláusula do empréstimo da Inglaterra ao Brasil para indenizar Portugal, que, na verdade, esse dinheiro voltou para a própria Inglaterra, porque o Portugal devia à Inglaterra, nós já discutimos isso na época da independência. Então, mas isso estava já acordado. E não vai acontecer essa abolição, os ingleses vão continuar pressionando, até culminar com o Bill Aberdeen, em 1845, que é a proibição internacional
a proibição de tráfico e o direito de apreender navios negreiros, né? E isso vai acontecer até na costa brasileira. Bom, mas vamos ver isso quando a gente vai discutindo a abolição. Então, essa tensão constante, aí passa os senadores e passam a discutir como se fosse uma ameaça à soberania nacional, e é interessante que a gente vai vendo as coisas se repetindo, né? As queimadas hoje da Amazônia, quando são denunciadas internacionalmente por outros países, o governo brasileiro de hoje afirma que é um complô internacional contra o governo brasileiro, que é contra a nossa soberania, etc., da Amazônia e tal. É interessante. Mas esse é um discurso conservador, antigo, já vem desse período aí, da época da escravidão, que é essa herança nossa, racista, escravocrata, né? E de economia extrovertida, latifundiária, de produção de commodities, no caso de produtos primários. Então, veja, então já havia essa tensão. Aí o que acontece? Esse evento ele vai ficar agudo quando um navio inglês naufraga na costa do Rio Grande do Sul e vai ser pilhado pela população. A sua carga vai chegar na praia, as pessoas vão pegar. E também acontece no Rio de Janeiro, isso em 62, a prisão de 3 oficiais da Marinha Britânica que estavam sem uniforme, estavam em trajes civis, no Rio de Janeiro, embriagados, fazendo arruaça, e quando foram abordados, né, chamaram, xingaram os policiais de macacos, enfim, tem toda uma literatura sobre isso. E vão ser presos, né? E provavelmente devem ter tomado uma coça, né? E aí isso vai gerar uma consequência muito importante, porque desde os tratados de amizade, comércio e amizade, de 1810, quando a vinda da família real portuguesa, o avô de Dom Pedro II, né, Dom João VI, né, Dom João ainda, a Maria I, a Louca, né, veio para o Brasil com Dom João, a proteção inglesa contra Napoleão, que protegeu essa corte, ela assina no Brasil a abertura dos portos em 2008, né? O Brasil assina, o governo assina, o governo português no Brasil. E em 1810 vai ter o Tratado de Comércio e Amizade, e nesse amizade, aí o comércio é aquele que nós já vimos da Inglaterra pagar menos impostos para os seus produtos no Brasil, para entrar no Brasil, do que o próprio Portugal e outros países, né? Pagava 15%, pagou 16%, os outros 23%. E aí nós temos que a parte da amizade dizia que o inglês no Brasil ele só poderia ser julgado pelas leis inglesas como se ele fosse uma embaixada. Como se ele fosse cada inglês fosse um embaixador no Brasil. Ele poderia, se o Brasil era católico, religião oficial, ele podia exercer o protestantismo, não podia ser perseguido. Ele só podia ser julgado por leis inglesas. Né? Então, ele era um enclave dentro do Brasil, qualquer inglês. Né? E, nesse caso, foi suscitado isso, que esse acordo foi desrespeitado, então não podia ser preso, enfim. E aí nós vamos ter que esse embaixador Christie vai exigir uma pesada indenização em libras e punição aos policiais, né, que tinham prendido os ingleses. O governo brasileiro não vai aceitar, né, não vai aceitar essa condição, né, e não vai
acatar, o que vai fazer com que Cristo ordene a prisão, que a Marinha Inglesa faça um aprisionamento de navios mercantes brasileiros. Né? Isso vai gerar um mal-estar na população do Rio de Janeiro muito forte, ao ponto da população cercar, né, a residência do embaixador, ameaçar invadir o comércio dos ingleses, quebrar, etc., né? Vandalizar, incendiar e tal. Ou seja, chega ao ponto do caso ser submetido a arbitramento internacional. Né? No caso da Bélgica, foi a Bélgica, né? Leopoldo I vai ser o árbitro dessa questão. E aí, Dom Pedro II já paga antecipadamente a indenização que foi exigida, não é? Mas reclama, então, o aprisionamento dos navios e tal, essa exigência de desculpa, de punição, etc. E o Brasil vai ter ganho de causa nessa questão das cortes internacionais, que era, na época, não existia a ONU, né? E a Inglaterra é que ficou obrigada a se desculpar por ter violado o território brasileiro, né? A nação soberana. Né? E aí, aquelas relações que haviam sido rompidas vão ser reatadas em 1865. Né? Então, em Minas Gerais, isso demonstra já o grau de tensão entre o Brasil e a maior potência mundial da época, muito em função das atitudes que o Brasil vinha tomando para inglês ver, né, empurrando com a barriga a questão da abolição, porque, olha, se a gente está em 1862 até 5, isso já passou o Bill Aberdeen de 45, que é essa proibição do tráfico internacional, porque em 31 não teve abolição. Tem a Eusébio de Queiroz, que vai ser uma lei de abolição nacional, que é a mesma coisa, só que no circuito interno, proibição de tráfico negreiro no circuito interno. Né? Então, a coisa estava sendo empurrada muito com a barriga, né? Vamos dizer assim, um ditado popular. Já a questão com a região platina, que é a chamada questão platina, que vão ser algumas guerras, como a guerra contra o Uruguai, né? Que é conhecida como a guerra contra o Oribe, porque vai ser o presidente do Uruguai, e Rosas, da Argentina, que vai ser de 1850 a 52, né, na metade do século. Depois nós vamos ter uma guerra novamente contra o Uruguai, agora já de Aguirre, né? Lembrando que ambos, tanto Oribe quanto Aguirre, são do Partido Blanco. O Uruguai, quando se torna independente, vai se constituir politicamente com dois partidos, Blanco e Colorados. Né? O Partido Blanco ele vai ser um partido de pecuaristas, né? Vai estar aliado aos argentinos e vai estar intimamente ligado com essa camada social que tem muito a ver com as invasões de terras, de fazendas, das estâncias gaúchas e de roubo de gado e das disputas de fronteira do Rio Grande do Sul com os castelhanos, né? Muito bem retratado na obra de Érico Veríssimo, da literatura, No Tempo e o Vento, certo Capitão Rodrigo, Na Terra e tal. Né? Então, os blancos são esses pecuaristas castelhanos, né, que chegam ao poder, embora o poder, inicialmente, no Uruguai, tenha sido inicialmente liderado pelo Rivera, que era do Partido Colorado,
mas vai ser, na sequência, substituído por Oribe, né? Que é dos brancos. O Partido Colorado, que é a oposição aos brancos, já são dos comerciantes, então, pessoas ligadas às cidades, aos portos, né? E eram aliados aos brasileiros, pelos interesses até econômicos, de comércio e tudo mais. E o Brasil, e não foi à toa que o Brasil chegou a tomar as duas margens do Rio da Prata, da Bacia Platina, né? Ainda na colônia, ali era a forma de você sair do Rio de Janeiro para ir para a região do Mato Grosso, todo o escoamento da riqueza, né, dessa região platina, desde a prata da Bolívia, da gente, tudo do Potosí, tudo passava por ali entrava e saía as mercadorias para o Atlântico, né? Então, o Brasil tinha muito interesse nessa região, né? Todo mundo, né? Então, veja, então a gente vai ter uma guerra com o Uruguai e esses blancos uruguaios aliados aos argentinos, de Manuel Rosa. Depois vamos ter novamente uma guerra contra o Uruguai, né? Nessa segunda vez, já o Uruguai com apoio do Paraguai, que vai descambar para essa guerra do Paraguai. Né? Então, que vai estar buscando o Paraguai uma saída para o mar, porque ele é mediterrâneo, né? Ele está entre terras, espremido entre o Atlântico e o Pacífico, e vai tentar, pelo parte do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e parte da Argentina, chegar ao Oceano Atlântico. Né? E isso nós vamos analisar quando a gente estiver falando da Guerra do Paraguai. Então, a situação política na região platina tem, no Uruguai, essa divisão desses dois partidos. Né? Então, com esses problemas com a região sul do Brasil, dos gaúchos, né? O Partido Blanco. Então, o Brasil vai se unir sempre aos colorados, né? Inicialmente com Rivera, né? Quando da derrubada de Oribe, que é do Partido Blanco. Então, a união entre Argentina e Uruguai, para se contrapor à oposição uruguaia dos colorados com apoio brasileiro, desses partidos comerciantes uruguaios contra os pecuaristas lá, né, com apoio brasileiro, que tiveram apoio brasileiro, quando Rosas, quando a Argentina apoia o Uruguai, no fundo, todos sabem que a Argentina tem a mesma missão brasileira de ter as duas margens do rio, ter a sua margem e ter a parte uruguaia. Né? Então, tinha uma intenção de anexar o Uruguai, um país recém-criado. Né? E que, na verdade, era a reconstituir o grande vice-reino do Prata, né? Porque os vice-reinos espanhóis, que eram grandes, né, foram subdivididos em várias repúblicas. Né? E aí era uma reunificação, né? A tentativa. Então, a gente tem que... E vai haver essa intervenção brasileira apoiando os colorados para derrubar Oribe, que tem apoio argentino. Né? Mas, ao mesmo tempo, na Argentina vai haver uma oposição e uma rebelião da oposição argentina das províncias de Entre Rios e Corrientes. Essas duas províncias se rebelam, aproveitam a situação de instabilidade e de conflito externo
em que Manuel Rosa está envolvido, nessa querela aí contra o Brasil, apoiando o Uruguai. Né? O Brasil aproveita, então, para apoiar essa oposição argentina, de Corrientes e Entre Rios, e consegue derrubar a Rosa. Né? E a Argentina vai ter um novo governante, então, o Urquiza, em 1852. Então, o Brasil, apoiando as oposições nos dois países, consegue derrubar os governos e colocar aliados. Né? Os estancieiros, né, que são os fazendeiros, né, gaúchos, né, acusavam os uruguaios, que eram os blancos, desse Partido Branco, de invadir suas fazendas, né, e roubar o gado. Então, havia isso está, inclusive, na história de vida do nosso Visconde de Mauá, cujo pai foi morto, né, quando levavam gado para ser vendido nas feiras lá no sul, e os castelhanos mataram e roubaram o gado, e ele teve que a mãe o entregou para um tio que o levou para o Rio de Janeiro, onde ele foi trabalhar numa loja de exportação de produto inglês, e vai aprender o comércio e vai herdar desse tio esse estabelecimento e vai montar um império econômico. Né? Mas a origem dele era essa. Né? E o gaúcho aqui é o gaúcho de sobrancelha escura, cabelo preto, né? É o descendente de português, com índio, com o bugre, né? Não é esse que a gente vê depois do século XX, o gaúcho aloirado, que já é da imigração italiana e alemã, não. É aquele que lembra muito o tipo físico do Brizola, né? Aquele governador gaúcho, que são aqueles que contiveram, né? Com espada e baioneta os castelhanos e mantiveram a nossa fronteira. Então, o que vai acontecer? Por que o governo brasileiro vai invadir pela segunda vez o Uruguai, já na década de 60, e já em 64 e 65, agora já contra o governo de Aguirre? Porque, diante da reclamação dos estancieiros gaúchos, o governo brasileiro vai levar essas reclamações ao governo uruguaio, que não vai desconsiderar, não vai levar em consideração o governo dos blancos, né? E aí o Brasil se une mais uma vez contra os blancos, apoiando os colorados, né? E aí nós vamos ter um ensaio já da Guerra do Paraguai, porque a gente já tem a atuação do Mena Barreto em terra, com o exército. O nosso exército vai ser constituído verdadeiramente na Guerra do Paraguai, mas aqui já é um ensaio geral. Né? Então, como Hitler fez o ensaio geral dele na Guerra Espanhola, antes da Segunda Guerra Mundial, aqui o Exército Brasileiro começa a fazer, e a Marinha também, né, as Forças Armadas, com o Mena Barreto e o Almirante Tamandaré, né, que inclusive é nome de uma praça em Goiânia, né, Tamandaré, por mar, que vão derrubar o governo uruguaio de Aguirre, né, que vai ser derrubado e que, derrubado, vai buscar apoio paraguaio. Né? Apoio paraguaio. E no Paraguai, a gente tem uma história interessante. Se nessa época o apoio paraguaio estava na figura do seu líder político, o Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, filho de Antônio Solano Lopes, que também governou o Paraguai, que sucedeu Antônio Francia. Esse episódio vai colocar
mais um ator, né, nesse tabuleiro, que é o Paraguai, e em posição contrária ao do Brasil. Então, se o Brasil, juntamente com a oposição uruguaia, vai derrubar a Aguirre, e esse vai buscar apoio no Paraguai. Né? E o Paraguai, desde França, passando pelo Solano Lopes pai e o Solano Lopes filho, vinha num processo de construção de uma autonomia política e econômica. Então, veja, o Paraguai fez uma reforma agrária. Então, com a independência, fez a reforma agrária, né? A primeira da América do Sul, né? O governo ainda de França, e buscava autonomia interna, inclusive chegando à década de 40, de 1840, sem analfabetos. Então, no campo da educação, no campo de reforma agrária, de ter não um latifúndio exportador, mas uma distribuição de terra, tal como aconteceu nos Estados Unidos também, quando o imigrante podia adquirir a terra pela posse, né? Ou comprando também a $1, né, o hectare, ou garantir pela mera posse a produção do terreno. Houve reforma agrária nos Estados Unidos também, só que de outra forma. Né? E aí, essa busca já no século XIX, com indústria, nós vamos ter ferrovia já no Paraguai. Né? E uma indústria já sendo uma industrialização, né, bancada pelo Estado e florescente e autossuficiente e como uma ameaça aos interesses ingleses, inclusive. Né? É interessante essa diferença do Paraguai em relação aos outros países e o que ele vai se tornar depois, né? Como um emblema de falsificação, de produtos falsificados, como ficou a China também, até bem pouco tempo. Então, veja, e o Paraguai tinha esse problema de que, para continuar, e mais, uma militarização. O governo paraguaio, então, tinha aquela mesma postura militarista e de militarização de toda a população. Não é? Então, se a gente se lembrar que foi a população armada que fez a Revolução Francesa, né? Essa coisa da guerra total, ela já estava no Paraguai também. Né? E aí a gente tem o problema de que o Paraguai não consegue fazer esse comércio por conta plenamente, porque tem a barreira alfandegária da passagem por esse Rio da Prata, em que ele tem que pagar para o Uruguai, tem que pagar para a Argentina, né? E sofria altas taxas da Argentina. Né? Então a gente tem, pelo lado paraguaio, a necessidade premente, né, de nascer, né, de sair daquele útero, né, e chegar ao mar. E tem aí o interesse inglês sendo, de alguma forma, sinalizado alguma ameaça, né? E o fato do Brasil ter feito aquela campanha contra a Aguirre, do Uruguai, aliado do Paraguai, abriu hostilidades com o Paraguai. Né? E, em contrapartida, vamos ter um acidente, um episódio, né, que vai ser um episódio que vai ser um detonador, que vai ser a prisão, a retenção do navio brasileiro Marquês de Olinda no Rio Paraguai. Então, o navio brasileiro vai ficar aprisionado. Isso vai gerar rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai. E o Paraguai, na sequência, então, põe em execução o seu plano,
de expansão territorial, e já vinha se preparando desde França para isso, essa militarização, tudo mais, já tinha esse sonho do grande Paraguai, de unificar Argentina, Uruguai e Paraguai, num país só. E parte do Brasil, do sul do Brasil. Mas principalmente esses três países. Tanto era interesse da Argentina fazer isso, mas primeiro em relação ao Uruguai, do Paraguai era unificar os três. Então já era um projeto. Né? E foi a oportunidade esse projeto. Os países enfraquecidos de tanta guerra e tal, e entre o Paraguai com essa máquina de guerra, né? E que vai invadir o Mato Grosso. Né? Invade o Mato Grosso, a região de Corumbá, e na Argentina, visando chegar no sul para atingir o Atlântico. Né? Aí o que acontece? Se une Argentina, Uruguai e Brasil, com apoio inglês, financiando a chamada Tríplice Aliança, isso em 1865, porque essa guerra agora vai ser uma guerra de briga de cachorro grande. Embora três países contra um, e esses três ainda financiados pela potência mundial da época, industrial, capitalista, que era a Inglaterra, o Paraguai, com toda a sua preparação, vão protagonizar uma guerra de 10 anos, né? Até 1870. Perdão, de 5 anos. Né? Então, ao final, nós vamos ter quase 1 milhão de paraguaios exterminados, né? Vão restar 175 mil pessoas, quase 200 mil pessoas. Né? A economia paraguaia arruinada. Nós vamos ter episódios em que mulheres grávidas serão traspassadas por baioneta, né, no seu ventre, velhos, crianças vão ser mortos, né? Crimes de guerra, né? Coisas absurdas. Né? O próprio Duque Caxias vai se retirar da guerra, do comando da guerra, e vai ser substituído pelo Conde Deu, que é o marido da princesa Isabel, um francês, e quando o Duque de Caxias se retira porque já tinha vencido, mas a insistência do Conde Deu e do governo brasileiro, né, de capturar Solano Lopes só vai terminar com a morte de Solano Lopes. E o que vai abaixar a popularidade do Dom Pedro II depois disso. E vamos ter vários problemas depois dessa guerra, apesar da organização do exército e de outras coisas que vão favorecer a abolição. Em relação aos escravos, eles vão participar do Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro, que não existia, vai ser convocado, né? E a gente sabe que antes a gente tinha a Guarda Nacional, que era para combater as revoltas internas, e os coronéis, os presidentes de províncias, né? Eles vão receber dinheiro de soldo, para compra de cavalos, uniformes, etc. E nós não vamos ter um exército constituído. Quando da guerra, houve a ameaça a convocação dos fazendeiros terem que mandar seus filhos, seus escravos, etc. Aliás, vão mandar os escravos para não mandar os filhos, inclusive. Né? Então, os escravos vão ser o grosso da tropa brasileira. E a capoeira, a arte da capoeira, da luta, vai favorecer muito o exército brasileiro, porque as armas eram de tiro único, precisavam de reposição, né, com muito confronto corpo a corpo, e o escravo, o capoeirista, vai se dar bem vai se destacar na guerra, vai receber algum reconhecimento e respeito por parte dos soldados e dos oficiais, que vão, depois da guerra, se recusar ao papel que tinha o exército de caçar escravos fugidos. Né? Então, nós vamos ter também
uma influência na cúpula do Exército Brasileiro e da Marinha, em função da convivência com o Estado-Maior das Forças Armadas da Argentina e do Uruguai, que eram republicanos. Então, a gente vai ter a convivência dessa liderança militar com as ideias republicanas e a prática republicana, porque eles vão estar convivendo na Argentina, no Uruguai, e vão ser influenciados pelas ideias republicanas, né? E vão apoiar, e vão proclamar, e vão ser, juntamente com os cafeicultores, fazendeiros, os proclamadores da República e os governantes da primeira fase da República, que vai ser a República da Espada, a República Militar. Bom, com isso a gente chega na última fase, antes da proclamação da República, do fim da República, né? Que vai ser a fase que a gente chamou aqui, de acordo com os autores, das transformações do século XIX. Né? Ou seja, nessa parte final do século, a partir dos anos 70, vamos ter as leis abolicionistas, vai ter o processo, a campanha abolicionista, né? A abolição do tráfico negreiro, da própria escravidão, a imigração sistematizada, organizada inicialmente por senador Vergueiro, que depois vai ser assumida pelo governo de São Paulo, né? Imigração alemã e italiana, a era Mauá de surto industrial, né? E a urbanização e, por que não dizer, uma certa modernização. Então, essas são as transformações, além dos novos grupos sociais. Né? Então, que grupos sociais são esses? Dos próprios imigrantes, que vêm com suas famílias, vêm para trabalhar, para adquirir terra, vão ser surpreendidos pela Lei de Terras, de 1850, depois, de alguma forma, comentamos, e vamos comentar, que vai proibir a aquisição de terra pelos imigrantes e pelos poceiros. Proibir, né, de forma eufemística, porque vai se utilizar de mecanismo que vai dar na mesma. Ou seja, tem que ter escritura, tem que ter certidão, tem que estar no cartório, e que cartório, onde é que está esse cartório, e como é que faz os analfabetos, né? Ou seja, vai favorecer os grileiros, os latifundiários, e os imigrantes vão sofrer muito com isso e vão ser obrigados a ser mão de obra, tal como os pequenos proprietários vão ser expulsos de suas terras. Isso a gente vai ver mais adiante. Uma incipiente classe média. Então, além dos imigrantes, vamos ter uma incipiente, uma nascente classe média urbana, né, de trabalhadores das manufaturas, né, do comércio, né, dos serviços públicos, dos funcionários públicos e privados, né, trabalhadores livres, assalariados, o que a gente conhece na vida urbana, né, e das pequenas cidades também. Empresários, né, urbanos, os barões do café, uma nova camada hegemônica no país, os mais ricos, agora são os cafeicultores, em função da sua exportação, principalmente dos Estados Unidos, né? Até a crise de 1929, vão ser eles, né? E vão ser os principais atores dessa passagem para a República. E aí, o grande episódio divisor de águas mesmo, tanto é que um ano depois dele, vamos ter o fim da monarquia e o início da República, é a abolição, é o fim da escravidão, né? Oficialmente, na verdade. Então, se a gente fizer um retrospecto, a gente tem que em 1815 já vai existir uma proibição internacional do tráfico negreiro no norte do Equador. Isso pelo Congresso de Viena, que é aquele congresso que vai fazer a redefinição da Europa, a restauração da Europa pós-napoleônica. Então, a escravidão, a Revolução Francesa já tinha, né, condenado, não é isso? Em 22, com a independência, nós já falamos que a Inglaterra vai exigir a extinção do tráfico, né, como condição para o reconhecimento, inclusive, da nossa independência.
que vai ser negociado depois até 31, etc. Em 45, nós fizemos referência ao Bill Harvey, que é o nome do proponente da lei, né, inglesa, que permitia que a esquadra britânica pudesse fiscalizar e apreender navios negreiros. Né? E vão fazer isso até na costa brasileira. E aí vai acontecer os episódios de se amarrar, se colocar bolas de ferro nos pés dos escravos, para quando os fiscais entrarem, eles serem abertos, os porões, eles serem jogados no mar, e não ter prova do crime e não poder confiscar o navio. Vamos ter também uma aliança entre comerciantes norte-americanos e brasileiros, que brasileiros vão ser sócios de navios com bandeira norte-americana, que não vão poder ser perseguidos, enfim, vai ludibriando essa fiscalização inglesa. Né? Porque os americanos não estavam proibidos de fazer esse comércio. Em 45, então, vamos ter isso. No Brasil, depois, o Eusébio de Queiroz reedita essa mesma lei, só que nacionalmente, né, sendo a proibição desse tráfico negreiro, que vai ser simultânea à lei de terras. Olha que interessante. Quando se cria essa lei nacional de abolição do tráfico, já se prepara essa substituição com aquela lei de terras, fazendo com que os pequenos proprietários perdessem a titularidade de suas terras para os grandes proprietários, que vão chegar com o documento e vão expulsá-los, e os imigrantes que vão chegar não vão poder comprar essas terras. Né? Então, você vai ter um exército de reserva de mão de obra. Né? E esse grande contingente de desapropriados nacionais vão se constituir depois, no início da República, ou na passagem do século, da massa que vai acompanhar os movimentos messiânicos, né? Os líderes messiânicos de Canudos, de Contestado no Sul, de Santa Dica aqui em Goiás, né? Padrinho Padicício, no Ceará, enfim, José Maria, né, Incontestado. Depois, em 71, a gente tem a lei do ventre livre, que é aquela que os que nascessem no Brasil já seriam livres. Mas tinha sempre o subterfúgio, e aqui, no caso, era o quê? Que ou se indenizava o senhor, quer dizer, a criança ia ficar com a mãe, né, enquanto criança, e na sequência o senhor seria indenizado, ou ele trabalharia até os 21 anos para poder pagar essa indenização. Ao invés do Estado pagar, estaria sendo pago pelo próprio escravo, ao ponto de que, se em 71 tem essa lei, de 71 até 88, nós temos aí 17 anos. Então, houve a abolição antes de alguém que tivesse ganho a liberdade por essa lei usufruir dessa lei. Então, ela ficou no papel. Né? E em 85, nós temos a dos sexagenários, que é aquela que tirava uma outra obrigação e uma despesa que era a obrigação do senhor, que era além de alimentar com mandioca, etc., as lavouras de subsistência, os escravos, né? Eles eram obrigados a cuidar dos escravos. E o que vai acontecer com a lei do sexagenário, que é essa que é dos 65 anos em diante ele é livre, se sabia que um escravo, se nas Minas um escravo só tinha 10 anos de vida útil, começava com 20, morria com 30 anos, dificilmente um escravo, se hoje em dia a gente ainda tem essa constatação, né, na discussão tivemos da Previdência aí, da aposentadoria, né, dos trabalhadores braçais e tal, com 65 anos ou mais, 70 anos, é impossível, né? O cara morre antes. Então, o que estava, na verdade, era desobrigando o proprietário de escravos a cuidar dos velhos,
né, já doentes, já improdutivos e tal, né, nos seus últimos anos. E, finalmente, a lei chamada de Áurea, assinada pela princesa Isabel quando seu pai viajava pelo mundo, né, das várias viagens que fazia, gerou um desequilíbrio muito grande, no sentido de que, embora não tenha sido essa lei por si só, e a princesa Isabel a responsável pela abolição, porque isso é fruto de todo um processo que a gente está tentando apresentar aqui, que vamos falar da campanha abolicionista e tudo mais, da participação de intelectuais, dos próprios escravos, enfim, até dos jangadeiros, né, dos militares e tal. Mas essa lei áurea, ela trazia nela uma novidade, que era o seguinte: se a dos sexagenários e a do ventre livre falava em indenização, ela não tem indenização. E isso gerou uma revolta muito grande no Vale do Paraíba, ali na região do Rio de Janeiro, entre todos os escravocratas, fazendo com que o Império perdesse o apoio dos escravocratas, que passaram, então, a apoiar a República. Ainda mais imaginando que a princesa Isabel seria herdeira do Dom Pedro II e que também o seu marido, Conde Deu, seria o governante, muito na prática, né? E aí nós vamos ter uma conjunção de forças em que militares descontentes, fazendeiros, escravocratas descontentes, a igreja descontente, né, pudesse deixar de apoiar o império, a monarquia, e essa vai ruir. E esses episódios vão ficar conhecidos como questão militar, questão religiosa e até a própria questão abolicionista, né? Então, em 1850, essa lei de terras, que é do mesmo ano, e concebida junto com a lei de comércio, lei de imigração, né, ela impede o camponês e o imigrante a aquisição dessas terras. Nós já falamos isso, né? Vamos ver, então, como é que se deu essa campanha abolicionista, né? Essa campanha abolicionista, ela foi muito importante, né? Porque tem compra de alforria, associações que se juntavam para comprar, né? Incentivo também à violência contra os senhores e campanha pela imprensa também. Então, campanha na imprensa, associações de ajuda, né? Os liberais no parlamento contra a escravidão, porque a mão de obra assalariada ela faz a riqueza circular, né? E a escravidão não, e a produtividade do trabalho assalariado é maior, né? As campanhas populares, né? Os literários, os intelectuais, os artistas, os estudantes, né? Os artigos inflamados, né? A polêmica, a negação de se publicar as fugas, né? Enfim, a negação do exército de perseguir escravos fugidos, né? Que foi uma posição interessante. A própria atuação dos escravos, né, que se organizavam em fugas, né, já se organizavam em quilombos, se organizavam em papamés, já se organizavam de outras formas desde a colônia, mas agora vão se organizar de forma intensa e mais articulada, né, via aquelas vendedoras de quitandas, as escravas de ganho, né, que faziam a comunicação, né, a respeito dos escolheirinhos, dos horários de fuga e tal. Os jangadeiros do Ceará que vão se recusar a embarcar escravos, né, quando do tráfico interno, não levamos escravos, não tem como. E
ao ponto de que o Ceará e a Amazônia, 4 anos antes da abolição, já tinham abolido a escravidão no seu território. Né? E a consequência da abolição são várias. Né? Você tem a própria imigração, né? Como aqui, como um lugar carente de mão de obra, né? E porto seguro para os refugiados, né? Das guerras europeias e tudo mais. O próprio surto industrial, né? Da expansão do capital inglês, né? A era Mauá também, e mais, a liberação do capital do negócio da escravidão, não só da compra do escravo pelo fazendeiro, não vai gastar esse dinheiro, mas o capital dos donos de navio negreiro, tudo isso vai ter que ser canalizado para outra coisa. E vai ser canalizado para o comércio e para as manufaturas e indústrias e fábricas. Né? Daí essa atividade gerando um aglomerado, uma urbanização. Né? E uma outra característica vai ser que todo esse processo de abolição ele não vem acompanhado de uma política de integração dessas populações, que são de milhões de pessoas. Só africanos vieram 5 milhões para o Brasil. Né? Então, vão ser, além de não integrados, vão sofrer a competição desses imigrantes, que vão ser preferidos, eles vão ser preteridos, e os imigrantes preferidos, até mesmo para o branqueamento da raça brasileira, que vai, nessas discussões que vão começar a brotar, vão ser apontadas como a questão da cor da pele, a raça, etc., como era dito na época, um dos problemas do Brasil. Né? O que vai gerar tanto a marginalização dessas populações, como a marginalidade. Né? E vão ter que morar nas franjas, viver nas franjas, nas beiradas da sociedade, né? Nas favelas, né? Vão dar origem às favelas, nas regiões perigosas, onde, embora a vista seja bela, mas por causa dos deslizamentos, enfim, da falta de condições. Né? Então, eles não foram integrados à sociedade, vão fazer o grosso dessa marginalidade, que aí, a partir dessa constatação empírica de que grande número dos marginais vão ser mestiços, negros, mulatos, etc., vai se reforçando as teorias racistas lombrosianas de que o negro tende, o mestiço tende ao crime. Né? E hoje, se você for nas cadeias, você vai ver que a maioria são mestiços. Mas não seria o inverso? Né? O fato deles estarem marginalizados é que os conduziram a essa situação, e não o fato de pertencerem a uma herança genética, seja ela qual for. Né? Então, a gente tem já a finalização desse império, dessa monarquia no Brasil, né? A partir da existência dessa nova realidade que já não condiz mais com a organização política do Brasil, que ela é exótica, né? Entre repúblicas, onde a monarquia, em função dos novos grupos sociais, da questão militar que a gente tocou, a questão religiosa, a abolição e a própria campanha republicana. A questão militar, ela se deu a partir do final da Guerra do Paraguai, né, quando a promessa de que os militares mortos em guerra, suas esposas receberiam pensão, né, e isso não vai acontecer, vai levar alguns militares a reclamarem da imprensa. Né, e pelo regimento não podia o militar fazer manifestação política, opinar, né, e vão ser punidos. Vai haver a punição de Sena Madureira, né? E nós vamos ter também Cunha Matos
Ernesto Augusto Cunha Matos, que vai também ser preso, vão ser presos, né? E aí o que nós temos? Que militares, heróis, vão ser punidos, não vão ter seus direitos, as promessas não vão ser cumpridas, e aí nós vamos ter que um alto escalão, pessoas como Deodoro da Fonseca, que vai ser o nosso primeiro presidente, inclusive, vai denunciar isso. Vai ficar contra essa punição a esse tenente-coronel e a esse coronel. Né? Esse segundo coronel, Cunha Matos, tinha denunciado a corrupção e essas coisas. Né? Então, isso já vai colocar o Exército, que já conviveu com a República no Uruguai e na Argentina, já teve acesso às ideias republicanas. Teve um professor positivista na escola militar, que é o Benjamin Constant, republicano. Então, já está tendo influência teórica e prática. E ainda tem, vê o descaso do governo, né? Então, já estão suscetíveis a aderir ao governo, não apoiar o governo. Vimos que o Dom Pedro I perdeu o apoio da sua guarda e foi expulso do Brasil. Quando a população se manifestou, a guarda não esmagou a revolta e aderiu. E aqui nós vamos ter que os militares vão aderir ao movimento republicano. Um outro grupo, se pensa, muito importante na opinião pública também, porque se não tem internet, se você não tem todo mundo acesso à imprensa, você não tem televisão, não tem rádio nessa época, você tem o padre como né, a igreja como um importante lugar de influência, né? E aí você tem que desde a primeira Constituição a gente tinha a supremacia do Estado sobre a igreja pelo beneplácito e padroado. Padroado era o poder do imperador, que além de ter um moderador, que era aquele quarto poder, ele podia, então, remanejar bispo, ele podia interferir nos cargos eclesiásticos. E o plácite, ou beneplácito, o primeiro é o padroado, o plácite é o cúmplice, ou seja, a autonomia do país era tal em relação à igreja que o antigo rei dos reis, que era o Papa, se determinasse alguma coisa e o imperador não concordasse, não seria cumprido no Brasil, se não tivesse o seu cúmplice, o seu carimbo, né? E aí nós vamos ter um problema, porque é o momento em que, desde a independência, a influência da maçonaria era muito grande na nossa política, e no mundo ocidental, a gente tem, inclusive, dois grupos importantes da maçonaria, maçom é pedreiro em francês, isso vem da Revolução Francesa, etc. Então, os maçons, a linha francesa era uma linha republicana, que era a maçonaria vermelha, e a inglesa, que era azul, que era monárquica. Até que lá nós tivemos a monarquia com parlamentarismo. Né? Então, e a monarquia, a maçonaria influenciou, inclusive, na nossa independência, enfim, entre os conselheiros de Dom Pedro I e tudo mais. Então, veja, a maçonaria era uma sociedade secreta, anticlerical, cientificista, de tendência positivista, contra a hegemonia religiosa e católica. Nós vimos que o nascimento da ciência se deu com Galileu Galilei, mas Giordano Bruno foi torturado, teve a Santa Inquisição, enfim, nós tivemos muito problema com relação a essa disputa de igreja, ciência e igreja maçonaria. Então, o Papa Pio IX vai, numa bula papal, determinar que não fossem que se afastasse os clérigos maçons. Os padres que estivessem envolvidos com maçonaria, que fossem afastados dele. Não podia misturar as duas coisas. E o bispo, tanto de Olinda quanto do Belém do Pará, Olinda do Pernambuco do Pará, vão acatar a ordem do Papa
punindo, afastando clérigos, padres, maçons, e o imperador, que era maçom, vai, então, mandar prender por 4 anos a condenação dos 2 bispos, que vão ser anistiados depois, mas houve esse episódio. Vão ser anistiados em 75. Né? O conflito começa em 72, a prisão, mas em 75, 3 anos depois, né, vai haver essa anistia aos bispos. Mas aí já foi tarde, porque se os militares já tinham debandado, né, vamos dizer assim, já estavam com um problema, já estavam deixando de apoiar, estavam receosos, já estavam magoados com o império, né, com o governo imperial brasileiro, agora a igreja também vai ficar com o pé atrás. Né? É a conhecida questão religiosa. E que também vai passar para o lado da República. Então, você começa a perder os pilares, né? A base de sustentação do governo. A abolição, inegavelmente, é a questão da não indenização, né? Dessa aristocracia escravocrata. E a escravidão era as mãos e os pés do Senhor. Né? E a ela não interessava essa aristocracia, o desenvolvimento industrial, civilização, nada disso. Era a propriedade da terra, né? E principalmente nós vamos ter o movimento dos cafeicultores que vão ter o apoio, né? E se a gente teve uma campanha abolicionista e agora a gente vai ter uma campanha republicana. E essa campanha republicana é um crescente de acontecer. A gente fala campanha porque, além de ser campanha, ela tem um processo, né? Por exemplo, a gente começa com a fundação de um partido republicano, né? Em 1870, né? A gente vai ter a criação do Partido Republicano Paulista, a gente vai ter uma convenção republicana na cidade paulista de Itu, em 1873, em 1870 nós vamos ter o partido, em 73 a convenção, né? E os discursos, os textos, as narrativas vão estar sempre relacionando república a desenvolvimento, progresso, etc. E a monarquia ao velho, ao atraso. E a própria figura do imperador já doente, velho e decadente, né, vai corroborar para que colhe essa mensagem. Né? E aí a gente vai ter, em 1880, vários clubes, já no final já no início da década de 80, já não partidos, né, como aqui em nós, mas clubes republicanos, né, associações, né, nas províncias que depois vão se tornar estados, né. Então, e não houve um partido nacional brasileiro republicano, né. E finalizando então esse período, a gente vai ter o episódio, mais um episódio teatral, né, de representação, literalmente, na política, que vai ser essa proclamação da República, né, onde a cúpula do Partido Republicano e alguns militares organizam, né, uma conspiração para o dia 20 de novembro de 1889, já depois do ano anterior ter tido a abolição, mas temendo que houvesse vazamento, né, e que o governo se organizasse alguma defesa e tudo mais, vai antecipar em 5 dias, então vai para o dia 15, né, espalham um boato de que Benjamin Constant, né, o professor lá da academia, e o próprio Deodoro da Fonseca, né, tinham sido presos. A gente sabe que o Deodoro estava doente em casa, acamado, inclusive, né, e que vai ser tirado da cama, colocado num cavalo para fazer a proclamação, para tomar um quartel general lá do Rio de Janeiro, né,
que não vai haver resistência, vai ser uma encenação. Ele vai, ao Paço Municipal, proclama a independência. Não houve nenhuma comunicação às massas, nada. As pessoas que passavam pensavam que se tratava de um desfile militar e se questionavam se era alguma data, alguma coisa daquele desfile militar, o que era aquilo. Né? E o Deodoro faz esse gesto. O Floriano Peixoto, outro general, que comandava as tropas palacianas, né, nós estamos no Paço, né, se recusa a enfrentar essas tropas comandadas por Deodoro. Não é à toa que Deodoro vai ser o presidente, ele vai ser o vice, e vai ser o nosso segundo presidente da República, o Floriano, Deodoro e depois Floriano. Então foi um movimento sem participação das massas, da população, foi um movimento de elite, tal como foi a independência lá do Grito do Ipiranga, né? Tal como foi a representação das duas coroações, tanto de Dom Pedro quanto de II, algo aristocrático, elitista, e que a massa, no máximo, são plateia. Né? Então, a expressão de que o povo assistiu bestializado, né? Pensando se tratar de um desfile. O historiador José Mourinho de Carvalho publicou o livro, né? Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Trata desse episódio, é um clássico, né? E o interessante que a gente chama a atenção aqui não é de hoje que nós temos esse afé com esse embasbacamento com os Estados Unidos, tanto é que estamos vivendo isso agora nessa presidência agora, né? Esse alinhamento incondicional, mas quando a gente imagina que o nome do Brasil, da República Brasileira, que hoje é a República Federativa do Brasil, nasce e vai ser formalizada na Constituição de 1891 como República dos Estados Unidos do Brasil. Daí a gente já imagina de onde nós viemos, né? Foi um prazer, espero ter contribuído né, de alguma forma, e espero que vocês possam desenvolver bons estudos, né? E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.